Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, você que está ligado no divulgar.net, através da nossa web rádio. Está começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Programa que esclarece, educa e consola, produzido pelo Grupo Divulgar. Eu sou o Brito e peço permissão para estar com você, querido ouvinte, levando ao seu ambiente e ao seu coração a mensagem espírita. O nosso tema de hoje é Acaso e Destino. Em nossa roda de conversa vamos ter dois ilustres companheiros do Grupo Divulgar, o nosso querido Souza e Raimundo, que irão esclarecer nossas dúvidas sobre acaso e destino. Antes, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, vamos elevar o nosso pensamento a Ele e vamos dizer assim: Senhor e Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade, fonte eterna de intensa luz, revelador divino da verdade, prometeste as bem-aventuranças aos brandos e puros de coração, renovaste com amor nossa esperança, aliviaste nossa dor, nossa aflição. Somos hoje teus aprendizes, ajuda-nos a brilhar nossa luz. Queremos caminhar contigo bem felizes, sem lamentar o peso da nossa cruz. E que assim seja. Muito bem, vamos à nossa mensagem. Hoje estamos trazendo a mensagem de Chico Xavier, cujo título é Tudo Passa. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que, na terra, passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que, às vezes, parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Estamos de volta, agradecendo a sua audiência. Fique ligado no programa O que é o Espiritismo. Ele é feito com muito carinho para você, querido ouvinte. Vamos ouvir na voz de Carlinhos Conceição a música Quem é Jesus?
ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Muito bem, depois dessa música maravilhosa, estamos de volta, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a você que está em casa, no isolamento, cumprindo o distanciamento, ou em qualquer parte do planeta Terra, receba o nosso abraço fraterno. Em nossa roda de conversa, abordaremos o acaso e o destino com os nossos irmãos Souza e Raimundo. Sejam bem-vindos para esclarecer as nossas dúvidas, as minhas e de muitos ouvintes que estão ligados no programa que é o Espiritismo, a respeito desse tema palpitante de hoje, acaso e destino. Muita gratidão em recebê-los neste programa, meu querido companheiro Souza, meu querido companheiro Raimundo. Obrigado. É mais um dos nossos trabalhos, né?
E eu só espero que, ao invés da gente esclarecer esse tema, acaso e destino, a gente não aumente em nós as dúvidas com relação a eles, porque são tantas as coisas que envolvem que pode ser que a gente acabe tendo muito mais dúvidas e buscando muito mais o conhecimento dessas leis naturais que são tão precisas para a nossa existência. Você, meu amigo Raimundo, seja bem-vindo, você que fez o programa da semana passada. Olá, ouvintes. É um prazer que a gente está aqui participando com o Brito, né? O retorno de Brito, que Brito teve um tempo fugido da gente, né? Mas Brito agora está de volta com a gente. Brito fugiu, né? Mas ele já está de volta e agora a gente até comprou uma correntinha para amarrar o pé dele na mesa, para não deixá-lo fugir de novo. E a gente espera, né? Estudar com todo mundo, aqui, com os ouvintes, né, com vocês, aí, para poder me esclarecer o que seja esse acaso e destino. É tão complexo, na verdade? Tem tanta coisa para se falar disso aí que... Mas vamos lá. Exatamente. E eu agradeço a ser bem recebido nessa minha volta do frio de 8 graus pela manhã. Mas é assim mesmo, vamos em frente. Meu querido Raimundo, meu querido Souza, vocês vão ficarem à vontade para responder, o outro complementar, nós não vamos indicar ninguém, porque isto é uma conversa, é uma roda de conversa. E eu gostaria de iniciar perguntando, existe acaso? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a ciência mecanicista do século XIX e do século XX, admitindo unicamente a relação de causa e efeito, mais causa apenas material, né? É determinista, causal, né? Casualista ou etiológica, certo? Mas o espiritismo, embora aceitando também a lei de causa e efeito, admite a existência de finalidade. Essa doutrina não pode ser de modo algum determinista no sentido mecanicista. Também não pode ser indeterminista, né? Pois está aceitando o acaso, eliminando a intervenção de Deus na ordenação geral do universo. Não é isso? A codificação também afirma com veemência que nada ocorre por acaso, havendo um propósito, uma finalidade para tudo que há no universo. Muito bem. Raimundo, você tem alguma coisa a complementar? Ou Souza, você tem alguma coisa a complementar sobre essa questão? Levando esse texto que Raimundo falou, para as obras espíritas, que a gente vai ter isso aí nos mostrando, por exemplo, na questão 8 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação da matéria. Aí ele pergunta, é ao acaso? Aí a resposta do espírito é dizer que é um absurdo. Se tudo foi criado por Deus, porque o acaso vai determinar isso daí. E ele segue com outras questões, como a 37. Diz-nos a razão se é possível o universo tenha sido feito a si mesmo, ou não podendo também ser obra do acaso? Há de ser obra de Deus? É uma pergunta que é feita. Isso me leva a pensar, Souza, por que então muitas pessoas jogam tudo na conta do acaso? Olha, inclusive hoje assistindo uma palestra, buscando mais conteúdos para essa roda de conversa nossa, eu vi um determinado palestrante dizer que esse acaso ele existe, que é determinado pelo livre-arbítrio. Aí vem o outro e diz para mim o seguinte, que o acaso não existe exatamente porque existe esse livre-arbítrio. Aí ele vai dizer para mim que se existisse o acaso não teria necessidade de Deus. E aí começam as confusões, onde a gente falou no princípio. Será que nós vamos nos entender ou a gente vai criar um pouquinho mais de conflito em nossas cabeças? Até chegar o outro quando diz o seguinte, quando ele já trata do destino, dizendo que o destino é o acaso duas vezes. É exatamente onde ele entra com a lei de causas e efeito, que é o que a doutrina espírita aceita, esse causuísmo, como o Raimundo falou logo no princípio dessa mensagem, e nos dá a convicção exata de que esse acaso não existe.
E se a gente lembrar aquele dito que é muito dado como sendo espírita, de que nenhuma folha vai se cair, e não é, isso está no Torá, né? Ela vai estar lá na Torá, esse dito aí. Mas a lei de causuísmo e dos efeitos nos leva a isso, desse entendimento de que o acaso não existe. Raimundo, o Souza falou muito bem, mas aí, só complementando, você já ouviu alguém dizer essa expressão? Isso aí foi por conta do acaso, isso aconteceu, foi por acaso. O que você acha? O pensamento dessa pessoa falta o quê? Eu acho assim que é a nossa ignorância, né? Porque todos nós, em algum momento, a gente pratica isso, dizer que é o acaso. Quando a gente não tem conhecimento, é a nossa falta de conhecimento do assunto que nos leva a crer que o acaso existe, né? É preguiça de pensar, na realidade, né? Preguiça de pensar. Porque como se a gente fosse achar que tudo seria o acaso, a gente estaria excluindo Deus da situação, não é verdade? Com certeza. É isso? Então, tem uma coisa aqui que eu queria até falar, né? Que lembrando de Einstein, né? Que o Einstein foi capaz de muita coisa, né? O Einstein foi capaz de enxergar muito além do seu tempo. Ele desenvolveu uma teoria que revolucionou o mundo, vocês lembram? Que é a teoria da relatividade, não é isso? Que ele, além de tudo, ele era filósofo também, né? Que ele falava que ele conseguiu explicar a lei da relatividade, certo? Mas ele nunca se julgou, e muita coisa que era desconhecida, que ele não podia explicar matematicamente, ele dizia que era Deus, né? Mas ele nunca disse que era por acaso. Ele dizia, não, se eu não sei, se a matemática não explica, é Deus, então tem uma causa. Então, se tem uma causa, não é por acaso. E aí a gente já vai para Kardec, que já diz o contrário. Isso aqui são as leis divinas. O que a ciência provar, fiquem com a ciência. Veja como se complementam as coisas. Agora, tem um aspecto desse do acaso aí, que a gente, enquanto não entender o que está em nós, porque nós somos esses causadores, e a gente tem esses pensamentos, a gente vai admitir que esse acaso não existe. Mas quando eu começo a entender que tudo aquilo que acontece comigo, ou que venha a proceder para o bem ou para o mal, seja lá o que for, eu sou o responsável por isso. Então está em mim, não está em ninguém. Eu acabo indo, de alguma forma, buscar isso daí. Então não tem acaso. Exato. Você acaba sendo a causa, né? A causa somos nós. A causa e o efeito também acaba sendo provocado em nós. Então, para complementar esse assunto, eu vou chamar o Raimundo para que ele possa resumir a visão espírita sobre o acaso. Olha, como o Souza colocou, né? Como o Souza colocou, que Deus é o princípio de tudo, certo? Então, é uma causa. E o Espiritismo, ele tem nos dá a certeza, né? Nos dá a certeza desse Criador. Então, se existe esse Criador, ele criou todo o universo. Então, existe uma causa, existe um princípio, né? Que é o Criador. Então, se existe um Criador, não vai haver efeitos sem nenhuma causa. Então, o acaso não existe para nós, na doutrina espírita. Alguma coisa mais, Raimundo Souza, agora? Não. Tá tranquilo. Para mim, se a gente for buscar mais, a gente vai muito longe. Dá uma palestra de 5 horas. Exatamente. Então, para encerrar esse primeiro bloco de roda de conversa, nós chegamos à conclusão de que dizer isso foi obra do acaso não existe. Alguma coisa causou aquela situação, não é isso? Com certeza. Beleza. Então, muito bem, nós vamos agora ouvir mais uma música, e agora é na voz da Elizabeth Lacerda, e a música é Canção do Irmão Ausente.
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Estamos de volta com a nossa segunda parte do quadro Roda de Conversa, hoje com a presença de Souza e Raimundo, dois pesos pesados do Grupo Divulgar. E eles estão falando e nos esclarecendo sobre acaso e destino. Nós vamos voltar com a seguinte questão: o que é destino na visão espírita? Olha, Souza, eu acho que ele te chamou de gordinho. Eu também estou achando isso, eu não sei porquê, mas é bullying. Acho que é bullying isso aí, entendeu? É bullying. Mas o que é o destino, né? Nos dicionários, né, está considerado que o destino equivale a uma potência superior que parece regular de modo fatal os acontecimentos da vida humana. Fatal nos lembra fatalidade, inevitável. Para a doutrina espírita, não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias. Já aprendemos que o universo é regido por leis perfeitas e justas. E todas as consequências
assim como a nossa principal meta é aprender essa lei, fazer com que essas mesmas operem a nosso favor, né? Nos traz assim, nos leva a aprender e praticar, né? Não é só absorver as coisas, nós temos que aprender e praticar, não é verdade? Então não existe, portanto, uma força superior regulando os acontecimentos da vida humana. Estamos acostumados, né, a essa burocracia, né, onde pedidos são deferidos ou indeferidos, não é verdade? Então a tendência do ser humano é transferir responsabilidade, escudar-se do destino. Né? Eu nasci assim, eu nasci sem sorte, Deus quer assim eu vou, né? assim eu vou morrer, assim eu vou morrer, né? É verdade? Então quando entendemos quando que a gente vai entender que reencarnar é ter oportunidade para crescer, não é verdade? Porque os fatos que acontecem são reflexo daquilo que escolhemos, né? A evolução é fundamental da vida, né? Ocorre pela aquisição de conhecimento em sentido amplo, né? Em sentido amplo, técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico, religioso, não é verdade? Então o espírito adquire conhecimentos novos através das experiências, convivências acumuladas, né? Convivências acumuladas ao longo do tempo, sucessivamente, não é assim? Muito bem. Eu me lembro quando eu era mais jovem, né? Isso não faz muito tempo, não. Eu gostava muito de samba enredo. Uns 2 dias. Eu gostava muito de samba enredo. E tinha um samba enredo que dizia, um pedaço da letra dizia assim, Souza: o que será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. O que você acha disso? É muito bonito o samba, né? É isso que você queria que eu dissesse? É muito bonito. Mas a gente lembra que a letra, o pedacinho da letra diz assim: o meu destino será como Deus quiser. E aí eu não tenho nem um pouquinho de responsabilidade no meio disso. Veja, a gente sabe que nada vai acontecer sem a permissão de Deus, verdade? Inclusive, a gente vai ver que isso lá na questão 258A, ele vai nos dizer alguma coisa com relação a isso. Mas assim, a gente tem o livre-arbítrio. Ele nos intui até onde a gente possa caminhar melhor. Mas à medida que a gente toma a decisão de fazer, aí ele já não interfere mais. Então, eu tenho uma meta a cumprir, que é o caminho do bem. Se eu faço isso de forma diferente, a escolha de quem foi? De Deus, que criou a lei natural e me criou para o bem, ou foi minha que tomei a decisão de fazer? Então, ele nos dá essa oportunidade. E a questão 258A diz o seguinte: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Aí ele diz: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que Ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha? Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta a consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir que a obra da vontade de Deus e o que lhe dá vontade do homem, se um perigo nos ameaça, não fostes vós que o criaste, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque se considerastes um meio de adiantamento, Deus o permitiu. Quer dizer, ele permitiu porque ele não vai influenciar nas decisões também que a gente toma. Certo. Quando nós lemos na doutrina espírita, principalmente no livro dos Espíritos, na questão da reencarnação, da volta para o mundo corporal, a gente observa que há todo um trabalho envolvendo essa reencarnação, como algumas provas, algumas situações que nós vamos precisar passar. Isso seria o que? Destino? Não creio, né? Não creio que seja destino, não. É porque
Inclusive, isso pode ser mudado, né? Dependendo do comportamento que a gente tiver, que isso é mudado. Então, destino é aquilo que tá direcionado para acontecer. É que vai acontecer, independente de qualquer situação, vai acontecer. Mas como você já colocou que nós temos livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, a gente vai ter que... A gente tem os nossos débitos. Nós temos os nossos débitos. Mas se nós temos os nossos débitos e a gente conseguir quitar esses débitos de uma forma satisfatória, né? Aquilo que a gente vai chamar de destino, né? Ele vai ser modificado, porque Deus é justiça, Deus é amor, não é verdade? Deus é amor. Então, dependendo do meu comportamento, né? Aquilo vai ser atenuado, vai ser mudado, né? Vai ter um peso menor na minha situação, entendeu? Então, não é o destino. Eu tenho débitos, né? Eu tenho que pagar esses débitos, mas dependendo do meu comportamento, ele pode ser atenuado ou não. Não é verdade? Eu também posso, ao invés de quitar o meu débito, adquirir mais débitos. Entendeu? Mais débitos. Porque eu tenho esse livre-arbítrio, como o Souza bem colocou aí essa situação. Vamos considerar o seguinte, a gente... Só um minutinho para... Diego, pode falar. A gente tem nessa reencarnação um planejamento reencarnatório, do qual a gente sabe, como espírita, que ele existe, mas que verdadeiramente nós não temos a lembrança daquilo que nos foi, que a gente se propôs a cumprir. Aí só entra aquela história, fomos criados para o bem, então a gente tem que fazer o bem. O bem, trabalhando. E essa coisa a gente não pode também colocar essa lembrança, né? Essa lembrança, que a gente não tem essa lembrança, porque na realidade ela não está totalmente apagada, não é verdade? Ela não está totalmente apagada, porque quando a gente vai fazer alguma coisa, existe aquela situação. É certo ou é errado? Isso é a consciência, não é verdade? A consciência não está no cérebro, ela está no espírito. Então é lembrança. Né? A gente tem aquele parâmetro. Nos cobra, né? Nos cobra imediatamente. A consciência nos cobra imediatamente, né? Aí a gente pelo nosso livre-arbítrio, a gente vai e faz o certo ou faz o errado. Eu tenho visto, Raimundo e Souza, algumas pessoas dizerem que são vítimas do destino. Isto é correto? Dizer, eu sou vítima do destino, por isso aconteceu isso, está acontecendo isso na minha vida? Ele é vítima das escolhas. Das escolhas. E onde fica o livre-arbítrio dessa pessoa, exatamente, né? Onde fica o livre-arbítrio dessa pessoa? Certo? E se a gente se excluir das nossas responsabilidades, não é verdade? Foi o que a gente falou no primeiro momento. Está em nós. Está em nós. Então, diante disso tudo, o que vocês acham? Nós estamos vivendo, por exemplo, um período agora de pandemia, tem acontecido muitas coisas no nosso planeta. Nós temos alguma participação nas calamidades que nos assolam? Total. Criamos tudo isso que está aí. É porque nós somos parte do planeta, né? Nós somos parte do planeta. Se a gente é parte do planeta, tudo que acontece no planeta, como a gente já viu que não existe efeito sem causa, a causa é quem? A causa é o quê? Somos nós, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e tudo isso vai criando uma atmosfera, né? Uma atmosfera assim, obscura, né? Em certos casos, que vai contaminando todo o planeta, e em algum momento a natureza se revolta, não é verdade? A natureza quer ocupar seu espaço. Não é isso? Olha, então, essa pandemia causou um efeito interessante. Você vê pelos mapas do clima que a poluição diminuiu no planeta, né? Quem causa a poluição? Nós. Somos nós que causamos. Nós que causamos a poluição. Então. Verdade. Então, segundo eu pude compreender que vocês estão falando, nós somos construtores do nosso destino. É isso? É verdade? Com certeza. Nós é que determinamos. Né? As situações se montam na nossa frente e a gente determina o que vai fazer. Então, no caso, tudo que acontece conosco, com a sociedade, com a humanidade, tem a responsabilidade da população que nela está inserida, não é isso? Exatamente.
Muito bem. Então, esse destino, segundo nós estamos falando, ele está ligado ao nosso livre-arbítrio, é isso? Com certeza. Muito bem. Rapaz, é um tema palpitante, né? Mas o tempo é curto e os ouvintes com certeza ficam querendo muito mais. Agora, o que nós temos a dizer a eles é que precisam, então, estudar a doutrina espírita, porque ela é uma fonte de conhecimento, de educação e consolo. Raimundo e Souza, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre o tema? O tema, como a gente falou no princípio, ele é muito interessante, muito vibrante, ele nos causa muitos pensamentos. E o que a gente tem que entender, como você colocou agora no final, que as pessoas procurem estudar a doutrina espírita, e como os espíritos já disseram para nós que tudo isso está gravado em nós, na nossa consciência, então, o que a doutrina espírita vai ajudar nesse sentido? É a gente tirar da nossa consciência o que está em nós e entender que tudo que nós fazemos somos nós que produzimos. Ninguém vai produzir para nós, nem é culpado de nada. E a gente espera em outra oportunidade poder ter temas tão gostosos assim, da gente poder estar discutindo, estar conversando, estar estudando, aprendendo com todos vocês, que é sempre um prazer muito grande. Eu comecei esse programa com muita dúvida. Eu digo, eu vou esperar os nossos convidados, que são amigos, colegas de trabalho, para tirar as minhas dúvidas, porque eu não sei de nada. Eu só sei cobrar e perguntar. Olha, Raimundo, quer dizer quer dizer mais alguma coisa, Raimundo? Tá de brincadeira, não tá não? É porque a gente acostumou a dizer para ele que ele é o nosso plantonista, na verdade. Então, todas as dúvidas a gente pede ao plantonista que nos tire as dúvidas. Ele parece que ele está esquecendo, né? Ele é o nosso plantão, é o nosso instrutor de plantão. Eu sabia disso como outro nome. Depois eu digo para vocês. Mas vocês vão ficar ainda, porque daqui a pouco nós vamos voltar e eu vou pedir para vocês que deem para os nossos ouvintes dicas de leitura, principalmente nesse período de isolamento, de distanciamento, que as pessoas estão em casa. Então nós vamos, daqui a pouco, pensem nos livros que vocês estão lendo, o que vocês vão indicar, tá bom? Vamos ouvir mais uma música, desta vez trazemos Tim e Vanessa com a música Mundo Escola. Sistema solar.
Estamos de volta e agora nós vamos aproveitar a sapiência intelectual destes dois companheiros convidados para nos darem uma dica de leitura. Raimundo, Souza, nós estamos vivendo tempos de isolamento, muitas pessoas estão até entrando em depressão e eu conheço no mínimo 2, eu tenho certeza que elas vão assistir e escutar esse programa no sábado, e eu gostaria que vocês indicassem alguns livros para que nós possamos higienizar a nossa mente e o nosso coração. Como material de estudo, se a pessoa tiver com condições de estar fazendo estudos, seria o Livro dos Espíritos, para que ele pudesse entender essa parte doutrinária, filosófica, que toda ela está lá. Mas, nesse momento, e se ela quiser começar a conhecer a doutrina espírita, lê um livrinho fininho assim, que vai para dizer para vocês o que é o Espiritismo, que é o nome desse programa. Ou então, apenas as coisas mais gostosas e deslumbrantes, assim, vamos colocar assim, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá estão todos os ditos de Jesus para nós, para que o nosso entendimento. Outros livros, assim, tipo livros fora da doutrina, livros mediúnicos, eu prefiro que Raimundo dê essas indicações, porque ele sabe perfeitamente que eu leio bem poucos desses livros aí. Tirou a responsabilidade dele das costas. Não, é porque Raimundo, realmente eu não costumo, costumo ler esses livros. Os livros. Eu também, a gente costuma indicar realmente os livros das obras básicas, né? E tem que começar pela obra principal da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, não é verdade? E que se começa a ler o Livro dos Espíritos da introdução, porque não é introdução do livro, é introdução à doutrina, certo? A doutrina. E nesses momentos mais difíceis que nós estamos passando, é o Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Que é um livro bastante interessante. Mas tem, com relação ao tema do programa hoje, nós temos um livro também muito interessante, né? Que é o livro do Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor. Muito bem. Entendeu? E da dor, né? Que é um livro bastante interessante, é um livro pequenininho, né? Mas que tem muito conteúdo, e que nos traz assim para a situação atual, para a nossa realidade. Rapaz, parece que nós estamos antenados. Eu não sei se houve aí uma transmissão de pensamento, mas a minha dica de leitura também inicia pelas obras básicas. Eu aconselharia o nosso querido ouvinte, a você que está nos assistindo, a você que está ligado no programa que é o Espiritismo, a iniciar pelas obras básicas, para que você possa conhecer melhor a doutrina espírita. Então, você começa por esse livro, que é o nome do programa, o que é o Espiritismo. Se você não tiver, você vai direto lá no Livro dos Espíritos. Depois você pode estudar o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o livro O Céu e o Inferno, depois o livro da Gênese. E nós não podemos esquecer que, além dessas obras básicas, ainda tem a Revista Espírita, que é um arsenal de informações e de estudo que Allan Kardec deixou para nós. Então, às vezes, você que está nos assistindo, você que está ligado no programa O que é Espiritismo, você fica pensando, onde é que eu vou conseguir material de apoio, livros, para entender melhor a doutrina espírita? Os nossos convidados nos lembraram as obras básicas. Então é isso que você tem que estudar. As pessoas, às vezes, por ignorância, mas quando a gente fala ignorância, não é grossura, é falta de conhecimento naquele estudo, naquela doutrina. Por exemplo, começam a ler romances. Romances são ficções. Embora falando do mundo espiritual, mas é uma ficção, é uma obra de ficção. Então você pega as obras básicas, porque na hora que você for ler um romance ou ler uma obra mediúnica, como falou
o nosso querido Souza, você vai ter condições de analisar aquela obra, de saber se ela está de acordo com os princípios da doutrina espírita. Então é isso que está nos alertando os nossos convidados. Tá? Então eu notei, Souza e Raimundo, que parece que nós estávamos, né, com o mesmo pensamento. Isso é sinal de que a espiritualidade também nos intuiu, né, para que a gente pudesse dar o melhor conselho possível. Muito bem, queremos agradecer a presença dos nossos irmãos que nos esclareceram muitas dúvidas no dia de hoje. Queremos aproveitar para enviar os nossos abraços. Abraço para a nossa querida chefinha Isabela, para a Anunciação, Lindauri, para o nosso chefe, né, Reinaldo, né, para todas as pessoas que compõem, que fazem o grupo André, se tu não disser, ela vai brigar. Tati. Verdade, Tati, a minha querida Tati, né, que sempre está aí trabalhando para fazer a melhor edição possível deste programa. Queremos também levar o nosso abraço fraterno a você, querido ouvinte, e todos aqueles que estão ligados em qualquer parte deste planeta no programa O que é o Espiritismo. Nós queremos deixar agora as considerações finais para os nossos companheiros, para que eles façam também as suas despedidas. Quem vai iniciar? Eu posso iniciar, tá? Porque eu sou falador também, né? Aqui só tem gente que não gosta de falar, né? Não, eu mais velho também da turma, né? Entendeu? Eu queria lembrar também, Brito, né? Que a gente falou de destino, falou de acaso, né? Acaso. Mas tem uma coisa também que as pessoas confundem também, que é destino e karma. Não é verdade? Uhum. Destino e karma, né? A gente tem que ver que destino, né? Destino segundo a Bíblia, né? Deus teria escrito ou, né? Deus teria escrito ou traçado a vida de todos os seres humanos antes do seu nascimento. É por isso que se utiliza a frase do tipo: Deus quis assim, esse é o destino que Deus reservou, né? Desta forma, né, pobreza, riqueza, beleza, família, acontecimento, etc., por escolhido por Deus. E não há como mudar, na verdade, essa situação. Exato. Pois não podemos contrariar a vontade de Deus, não é verdade? Mas aí a gente estaria colocando de lado também o livre-arbítrio, né? Como é que o cara vai crescer, vai desenvolver, vai se melhorar, vai conhecer? É isso? E karma, né? Karma é uma palavra de origem do sânscrito, né? Que significa ação, né? Ação. No budismo, essa ação pode ser dividida em 3 categorias, né? Palavra, pensamento e ação. O resultado ou efeito dessas ações positivas ou negativas gera efeitos correspondentes, não é isso? Se observarmos a vida pelo ponto de vista do karma, entenderemos que somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Em outras palavras, né? Somos nós que escrevemos o nosso próprio destino. A gente não pode fugir disso, não é verdade? Entendeu? Verdade. Então a gente fecha com essa colocação de que nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Deus é bondade suprema, Deus é justiça, Deus é amor. Entendeu? E através do que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio, nós construímos o nosso dia a dia, nós construímos a nossa felicidade, nós construímos a nossa felicidade. Nós somos capazes de realizar, não é isso? Então é tudo que Ele queria. Ele não queria um ser inerte, Ele quer um ser ativo. Depois disso tudo, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, de a gente poder estar juntos discutindo um tema desse nível, sem dizer mais nada com relação ao tema, porque ele é muito, muito profundo, principalmente enquanto nós, que estamos nesse mundo de provas e expiações, ainda não conseguimos compreender a nossa situação no mundo. A gente já tem alguns vislumbres, mas compreender plenamente não compreendemos.
Aí a gente começa a colocar culpas em A, em B, em C, que foi fulano que provocou, não, e não foi. Tudo partiu de nós. Esse é o primeiro momento. Primeiro ponto que a gente precisa entender. E ainda estamos, né, Souza? Ainda estamos na infância espiritual, na verdade? Porque, com certeza. Porque a eternidade, digamos que eu seja um espírito mais novo que Brito, só tenha 1000 anos. Né? Mas que é 1000 anos na eternidade? Não é verdade? A gente não sabe fazer esse dimensionamento. Não sabe fazer essa. Não sabe se não posicionar. Tem conta desse dimensionamento. Não tem conta disso aí. Isso ainda não nos foi permitido. Pela nossa pequenez, ainda nos foi permitido. Ainda porque os espíritos mesmo dizem para nós que esse fardo que a gente carrega para que ele possa evoluir é muito pesado. Imagina muito pesado, é verdade. Como é que não pesa para ele? Nossa Senhora, eu também queria agradecer, né? Eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui na reestreia de Brito, né? Para divulgar. Esperamos que ele não fuja mais. Não foge mais não. Não fuja mais, né? E lembrando aos ouvintes, né, que essas músicas que a gente escuta aqui no programa que é o Espiritismo, elas estão lá na nossa plataforma www.divulgar.net ou então pelo aplicativo divulgar.net. Para Android só, por enquanto somente para Android. Por enquanto para Android. E lembrando também que todas as músicas que estão lá são músicas edificantes, independente do ritmo, do gênero, mas são músicas edificantes. Então, o nosso ouvinte vai estar muito bem acompanhado pela nossa plataforma divulgar.net. Muito bem. Eu queria só mais um recadinho final de vocês. O ouvinte que quiser entrar em contato com o programa que é o Espiritismo, como é que ele deve fazer? Lá no nosso site, nós temos um site, né? www.divulgar.net. E lá a gente tem como... Você pode mandar e-mail por lá, você pode entrar no chat, fazer pedido de música, dizer... Sugerir temas, se você está gostando do programa, se está gostando das músicas, lá na nossa plataforma, www.divulgar.net. Muito bem. Então, você que esteve ligado em nossa web rádio divulgar.net, Doutrina Espírita, o nosso abraço carinhoso. E lembre, em tempos de pandemia, encha o seu coração com alegria. Ao deparar-se com a dor, coloque no coração mais esperança e amor. E siga em frente, purifique com a boa leitura a vossa mente. E não esqueça, estenda vossas mãos, abrace mesmo de longe outro coração. E viva bem seguindo Jesus. E aprenda, seja na terra ou no além, faça brilhar a vossa luz. Recebam do Grupo Divulgar abraços de paz e esperança. Tchau, tchau. Até a próxima e nós vamos ficar agora com a boa música espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?